Olá, boa noite. Estamos, então, começando aqui a nossa última aula dessa edição do curso Formação Docente e o Audiovisual no Ensino. Nós temos bastante coisa hoje para ver, então já vamos começando aqui com uma retomada de alguns pontos das aulas anteriores, enquanto os outros cursistas vão entrando e a gente tem um fórum maior, tá bom? Pode passar, por favor, Wagner. Essa é a nossa quarta aula, né? Vocês lembrem que a gente tem essa aula 3B, que fala sobre conheça a técnica audiovisual, que são orientações para gravar, editar, publicar vídeos com recursos acessíveis. Essa aula está no nosso canal no YouTube, junto com as outras. Foi enviado o link para vocês verem semana passada, e ela continua lá, disponível, né, para vocês assistirem, especialmente até como um material de consulta, né? Se vocês têm dúvidas mais específicas em um ponto ou outro, vocês podem estudar mais esse ponto e tentar fazer os exercícios, né, de edição, de publicação, né, de tratamento de imagem, né, aos poucos. Não é nada que a gente vai exigir de imediato, mas ainda essa aula a gente vai ter um momento para eventuais dúvidas que vocês já tenham e a gente possa responder, tá? A aula de hoje, a gente intitulou Reconheça o seu público, que trata dessa reflexão sobre o uso de filmes no ensino a partir de relatos de experiência, e é a professora Luciana, que vai chegar daqui a pouquinho, que vai fazer dois relatos de experiências que ela desenvolveu com alunos dela de biologia no Cefet. Então, são experiências concretas, né, estudadas e documentadas sobre o uso de vídeo dentro dessa perspectiva dessa nossa dupla conceitual aí de endereçamento e reendereçamento. Além disso, eu queria falar rapidamente com vocês sobre a atividade de análise fílmica. Eu vi que alguns fizeram. Depois, o professor Wagner vai retomar um ponto que ficou pendente da aula passada, que são os modos de leitura. É um conceito bastante importante, tá? E, ao final ainda, eu vou explicar um pouco sobre a atividade final, tá? O formulário já está publicado, daqui a pouco a gente coloca aqui o link, e eu mostro também, eu envio para vocês também o rascunho para fazer a, a proposta de reendereçamento, que é o trabalho final, tá? Mas, enfim, a gente vai voltar a tudo isso. Pode passar, por favor, Wagner. Sobre a atividade de análise de filmes, né? A gente tinha duas propostas, dois filmes que vocês podiam escolher, um dos dois, Cúmplice das Sombras, No Tempo das Diligências. São filmes antigos, já em preto e branco, e que tem uma característica que é tratar de elementos, de questões da sociedade das suas épocas, mas que são questões que ainda são atuais, de determinados pontos de vista, especialmente daquilo que os filmes estimulam, no meu entendimento, o espectador a pensar. Eu vi que alguns fizeram, né? E a ideia seria, se alguém quiser relatar aqui como foi a experiência de análise desses filmes, dificuldades, descobertas, a que ponto vocês chegaram, né? Que conclusões vocês chegaram na argumentação, se foi fácil ou difícil encontrar, né, identificar essa argumentação, esses argumentos e elementos do filmes, né? Eu sei que o Paulo fez. Você quer falar um pouquinho, Paulo, sobre como foi? Ó, vou ler o que ele escreveu aqui já, né? É o Paulo Clayton de Souza. Assisti o filme, fiz o formulário, mas depois assisti a aula e achei que eu fui meio anacrônico. Ele riu. É que eu estou sem microfone, ok. Mas escreve aí um pouquinho, então, por que você achou que você foi anacrônico? Que filme você fez? Você fez Tempo das Diligências, né? Isso, sim.
Olha, eu vou, enquanto isso, retomando aqui, deixa eu ver a resposta do Paulo. Vou ler alguns pontos rapidinho para a gente poder avançar, tá bom? Aí o Paulo escreveu, na parte da democracia eu respondi muito sobre a questão da bolha norte-americana e a normalização da violência contra os indígenas. Sim, com certeza. O que esse filme... Bem, ele é um filme que fala de... A gente pode supor, né, dentro dessa linha que eu propus para vocês, a gente pode supor que ele fala de democracia dentro dos problemas, né, das questões que a democracia norte-americana passava na época do filme. Então, é difícil também a gente não ser anacrônico sem pesquisar o momento histórico em que o filme foi produzido, né? Então, eu não tinha pedido isso para vocês, que vocês pesquisassem a questão histórica da época da produção do filme. Mas o que a gente sabe que esse filme ele é feito num momento, ele é um filme sobre o passado, né? Sobre o passado violento da formação do território e do povo americano, né? E de como, por exemplo, houve um extermínio, né, das populações originárias dos Estados Unidos, e nesse caso desse filme do Oeste americano, né? Isso é, como você bem disse aqui, totalmente ignorado dentro da questão da própria definição de democracia, né? Mas, por outro lado, havia nessa época, né, desde os anos 20 e os anos 30, sempre houve, né, ameaças a essa ideia de democracia e a sua substituição por um regime autoritário. Eu acho que é contra isso que o filme está falando naquele momento, né? E um regime autoritário em que os interesses pessoais se coloquem por cima dos interesses gerais da população. E é um pouco isso que está encenado ali, né? A gente tem, por exemplo, o banqueiro, né, que é um ladrão, né, que é um fraudador, ele foge com dinheiro, ele tenta fugir com dinheiro, né? E a gente tem também pessoas que são reconhecidas como cidadãos de bem, que na verdade atuam pela desagregação social, ou seja, pela discriminação de outros, de grupos, né? Que é o caso da Dallas, que é a prostituta, e é o caso esqueci o nome dele, né? Deixa eu pegar aqui. Enfim, do que faz o papel lá do cowboy, né? Que é o John Wayne, né? O personagem do John Wayne. É que eu não me lembro agora o nome dele. É o Ringo, né? Nesse sentido, o filme ele tenta colocar em ação esses conflitos, né? Esses conflitos entre grupos que não estão zelando pela democracia, que defendem seus próprios interesses, ou a discriminação e a marginalização de determinadas camadas da sociedade, sem reconhecer a igualdade, né? Eu acho que essa ideia da igualdade está muito presente ali, a igualdade entre os cidadãos. E eu acho que é isso que o filme está discutindo, né? Ele está colocando a importância de que isso seja reconhecida como um consenso geral, né? Daí o apelo do cinema para fazer esse discurso, né? Por outro lado, a gente tinha nessa época também um país que saía na década anterior de uma crise econômica gravíssima, né? E a gente tinha também o crescimento de questionamentos às leis e à justiça, né? Por meio de linchamentos, né? O crescimento dessa fúria pela justiça com as próprias mãos, que era bem característica do passado do Oeste americano, né? E também uma sobreposição sobre a lei, sobre a ordem, sobre o respeito ao direito coletivo, né? Essa questão do linchamento não aparece tão bem aqui, mas ela é uma questão de fundo em outros filmes, inclusive da mesma época, né? Em outros filmes
inclusive do John Ford, né? Então, esse plano de fundo é interessante para a gente pensar por que se estava discutindo democracia nesse filme, mesmo que indiretamente. Deixa eu voltar aqui, então, ver a análise que o Paulo fez. Ele falou, na primeira pergunta, acredito que há mais de 2 personagens principais. Todas possuem um quê de complexidade e protagonismo. Sim, com certeza. Se destacam o cowboy Ringo e a dama Dallas, ambos marginais para a sociedade do filme. Isso é um ponto importantíssimo de vocês reconhecerem, porque não por acaso são eles que assumem a posição de protagonistas, num sentido amplo, num sentido que é muito clássico no cinema americano, que o protagonista é aquele pelo qual o espectador torce, em geral, né? Então, a gente é colocado nessa posição de torcer pelo Ringo e pela Dallas, em função de relações de simpatia e antipatia que são estabelecidos com outros personagens, como você falou aqui, que também são complexos e tem diferentes papéis ali, né? Diferentes movimentos dentro desse filme, né? Tem uns que se aproximam mais do protagonistas, outros que se afastam, enfim, outros que aparentam, mostram um papel importante ali de reconhecimento, de revisão das posições iniciais, etc. Né? Depois, acho que o filme posiciona o espectador em um lugar de reflexão, para repensar pré-julgamentos e se compadecer dos personagens. Sim, nos diálogos são enfatizadas as posições marginalizadas de cada, como quando Ringo é tratado com desconfiança pela classe mais nobre. Isso, assim que é apresentado no filme, bem como muitas vezes Dallas é excluída. A gente tem uma cena, né, que é a cena da refeição, em que esse embate, né, do lugar na mesa é bem representativo dessa tentativa de exclusão e como há um embate para que ela não seja excluída. Alguém levanta a voz para impedir a exclusão dela, né? Aí, depois, ele colocou aqui, é uma ideia muito centrada no contexto norte-americano. A esposa indígena de uma das personagens e suas crianças são vistas como selvagens. Os indígenas que a diligência enfrenta são vistos como violentos, quando são os norte-americanos que estão invadindo. Exatamente. Diferente das personagens principais, não há subversão em abandonar esses papéis, pelo contrário, se reforça a ideia dos nativos como vilões. Exatamente, isso que você tinha falado sobre anacronismo. Né? Com certeza, essa sociedade democrática norte-americana, nessa época, é uma sociedade branca. É democracia para os brancos. E isso não aparece, né, nessas entrelinhas que você leu aqui. Muito bem, eu concordo totalmente com essa sua análise. Né? A ideia de democracia está enviesada por uma democracia para um grupo especial, né? Específico, digamos, melhor dizendo. Né? Qual a visão do filme sobre democracia? É uma falsa ideia de democracia. Né? No começo, quando é mostrada uma cena de aliança com nativos do povo Cheyenne, ainda assim, eles são reduzidos a um povo que não se deve confiar, são violentos e guerreiam entre si. Seguindo aqui, as personagens principais, ainda que sejam marginalizadas, possuem uma redenção no decorrer do filme, para elas há uma chance de liberdade. É uma sociedade democrática e encapsulada somente para alguns, os norte-americanos. Eu diria que somente para os norte-americanos brancos, né? Não por acaso, os dois marginalizados são personagens brancos, né? E são os que ainda é possível redimir, né? Enfim, ótima análise, eu achei muito, muito legal, foi além do que a gente propôs aqui, né? E eu acho que é interessante que cada um de vocês vai ter uma leitura diferente sobre essa questão da democracia, a depender do referencial que a gente está olhando para lá. Né? Eu fui mais de buscar o contexto histórico, o que tentava, o que significava discutir democracia naquela época, né? O que era o perigo para a democracia naquela época, né? Norte-americana, né? Tentei me ater a esse contexto. O Paulo foi mais além, ele buscou um olhar contemporâneo, né, em que ele conseguiu ver esses silenciamentos e essas exclusões
na própria discussão sobre democracia. Se há uma discussão sobre democracia ali, ela silencia sobre uma série de coisas, invisibiliza uma série de outras coisas, né? Ao não discutir o papel ou o pertencimento das comunidades indígenas, negras, né? Ou mesmo asiáticas, né? Que também já estavam nos Estados Unidos nessa época, né? Muito bem. Achei muito legal a análise. Alguém mais quer falar? Aí o Paulo colocou aqui, pois é, naquela época mal cogitavam uma democracia que incluísse os nativos. Depois, quando assisti a aula, fiquei meio desconcertado. Mas assim, eu acho que a sua análise ela é correta. Você argumenta em torno de uma perspectiva que é isso que eu estava falando, depende do referencial, né, do ponto de vista que você está olhando, você está lendo o filme. Né? Então, essa análise aqui tem a ver com um olhar mais contemporâneo, como eu falei, sobre o que o filme não mostra, o que ele não inclui, né? O que ele elimina da discussão. Né? A ideia de marginalização ali está limitada também, né? Está bastante restrita ao universo dos cidadãos brancos norte-americanos. Né? Ok? Bem, podemos seguir, então, voltar aí para o Wagner apresentar o conceito de modos de leitura. Bem, boa noite a todos. Então, vamos para esse ponto que ficou faltando na aula passada. Não deu tempo, né? Que é justamente a criação dos modos de leitura. Esses modos de leitura foram criados por Odan já há 20 anos atrás, lá em 2005. A ideia do Odan é que o espectador, quando assiste um filme, um vídeo, ele constrói o texto que ele está vendo, mas sob pressão de diversas determinações que o tomam, embora ele, em geral, não tenha consciência disso. Né? Ele, na verdade, não é individual, não é livre na hora de construir esse texto na cabeça dele, porque ele compartilha essas várias imposições entre aqueles que estão com ele assistindo o filme. Né? São limitações em termos sexuais, em termos étnicos, em termos históricos, geográficos, culturais, sociais. Tudo isso influi na maneira como esse espectador faz a leitura desse texto. Né? Em sala de aula, essa exibição de filmes e vídeos se faz automaticamente em condições diferentes daquelas que esses mesmos espectadores vão encontrar numa sala de cinema, que é um espaço mais de lazer, de descontração. Sendo assim, ver um filme numa sala de cinema e ver o mesmo filme em sala de aula com a presença do professor faz uma grande diferença. Né? Então, o ambiente e também o contexto de exibição tendem, assim, a controlar a possibilidade de o espectador produzir sentido livre e aleatório.
o sentido ele não é inerente à obra, ele é relacionado ao espectador diante dessas grandes imposições que ele compartilha com outros quando assiste o vídeo. Então, o mesmo espectador ele pode produzir diferentes leituras de um mesmo filme de acordo com o ambiente em que ele é exibido e as intenções e objetivos de leitura estimuladas nesse ambiente. Foi o que eu falei quando exemplifiquei desse grupo assistir um mesmo filme no cinema e na sala de aula. Na sala de aula, você tem ali o professor trazendo algumas intenções e objetivos de leitura, e ele vai procurar estimular isso nos alunos. Então, uma exibição na escola, uma exibição entre amigos no ambiente doméstico ou no cinema, resultam em leituras provavelmente diferentes. A construção de diferentes objetivos e intenções de leitura, além de outras mediações durante a exibição, também interfere sobre os sentidos produzidos. E o Odan, então, vai caracterizar esses modos de leitura em 9 modos. E eu vou mostrar aqui no próximo slide quais são esses 9. Mas ele coloca aqui fabulizante, documentário, argumentativo, persuasivo são os mais comuns na escola. Então, esses seriam os 9 modos de leitura propostos por Odan. O modo espetacular, quando os espectadores se juntam para ver um filme como um espetáculo. Às vezes, quando é um filme musical, isso é bastante comum. O modo ficcionalizante, ver um filme para vibrar ao ritmo dos acontecimentos narrados. O modo fabulizante, ver um filme para receber um ensinamento da narrativa. O modo documentário, que é um dos mais utilizados em sala de aula, que é ver um filme para obter informações sobre a realidade das coisas do mundo, como em filmes históricos, etnográficos e documentários mesmo, né? O modo argumentativo persuasivo seria ver um filme para poder elaborar um discurso para convencer, como em filmes didáticos com fins educativos e escolares. Esse modo também é bem utilizado. Modo artístico, ver um filme como sendo a produção de um autor, como nos filmes de arte. Modo estético, ver um filme se interessando pelo trabalho feito com as imagens e os sons, mesmo nos filmes experimentais. Por exemplo, um clube de cinéfilos pode utilizar esse modo estético para observar, para ver nas suas nuances um filme que tenha sido produzido por um dos participantes daquele grupo, né? Modo energético, ver um filme para vibrar ao ritmo das imagens e dos sons, sem se preocupar com conteúdos, como nos filmes musicais e videoclipes. E o modo privado, que é o que a gente às vezes faz na nossa casa. É ver um filme voltando-se para a sua vivência e ou a do grupo do qual se pertence, reforçando a identidade, como nos vídeos vistos e realizados na escola, associações e centros culturais. Quando você sai de férias e durante as férias você grava filmes, pequenos filmes, às vezes até com o próprio celular, dos locais onde você passou, para guardar essas lembranças. E depois de algum tempo, você junta aquelas pessoas com quem você viajou para rever esses vídeos, o modo de leitura que vai ser criado é esse modo privado. Quem não participou daquela viagem, se estiver assistindo com esse grupo aqueles vídeos, vai muitas vezes achar que aqueles vídeos
não fazem sentido, mas não fazem sentido para essa pessoa que não participou do passeio, né? Não participou dessa jornada de férias, né? Bom, eu vou parar aqui essa apresentação para apresentar para vocês um exemplo de vídeo e as diferentes possibilidades de leitura para esse vídeo. Vai ser um vídeo curtinho, 1 minutinho só. Segura de segurança. Bem, como vocês puderam ver, o vídeo bem curtinho, né? Ele é, na realidade, uma montagem com vários vídeos pequenos feitos por várias das pessoas que estavam presentes lá e que enviaram esses vídeos para o site, que organizou e apresentou como uma reportagem. Dá para se perceber que não são vídeos bem feitos, foi um vídeo de momento, tem imagem tremida, tem imagem que vira de lado, tem imagem que, de repente, corta. Então, se esse vídeo fosse apresentado, por exemplo, para um grupo de cinéfilos, provavelmente eles iriam falar mal desse vídeo, né? O trabalho feito com as imagens, com os sons, é realmente muito, muito ruim. Em contrapartida, essa análise no modo estético iria certamente reprovar esse filme. Ele poderia até ser apresentado num concurso de vídeos curtos de 1 minuto, e talvez ele até fosse reprovado por conta da montagem que foi feita. Mas, reproduzido assim num canal de notícias, os espectadores que vão assistir a esse vídeo vão vê-lo e dar credibilidade, dar validade a ele, justamente por conta desses erros, dessas junções de vários vídeos e que formam uma peça, às vezes, meio sem uma sequência adequada, né? Mas isso vai trazer realidade ao vídeo. Ele vai ter valor justamente por conta disso. Então, são modos de leitura diferentes que são feitos de um mesmo vídeo por conta da maneira e do interesse do grupo em relação ao que está sendo apresentado. Então, esse vídeo visto lá pelo grupo de cinéfilos no modo estético, analisando o trabalho que foi feito, com imagens, com sons,
daria uma reprovação a esse vídeo, né? Mas como um documentário de um tsunami que aconteceu no Leblon, num site como esse, do Terra, traz veracidade ao vídeo produzido. Tem até um outro vídeo também que foi mostrado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse eu não vou passar ele inteiro, não, tá? Esse é um pouquinho mais longo, mas eu vou mostrar só um pedacinho dele para vocês verem. Também é bem interessante. Se é uma nuvem que vai engolindo a ponte Rio-Niterói. Vem ela, hein? Aí, engolindo a ponte. Cara, chega a ser. Olha que doideira, gente. Olha que doideira que tem de Niterói. Nunca vi nada parecido, hein? Olha isso. Uma tempestade aqui no terminal, ó. Agora tem que se esconder atrás das pilastras aqui, ó. Pelo mar aqui, ó. Sinistro, hein? Meu Deus do céu, olha só. Que isso? Então, foi só um pedacinho também para vocês verem. E ele entra na mesma lógica do anterior. Ele é um vídeo que foi produzido por uma pessoa qualquer que estava por lá e aproveitou o momento para filmar. E, obviamente, dependendo do grupo, do momento, das intenções ao ver esse vídeo, vários modos de leitura podem ser adotados. Mais uma vez, no modo estético, esse filme também seria reprovado, porque é um recorte de pequenos vídeos que foram utilizados nessa montagem. Então, nós estamos com esses 9 modos, sendo 3 mais importantes. E a pergunta é, como é que o professor pode criar diferentes modos de leitura na sala de aula quando vai mostrar um determinado vídeo para os seus alunos, né? Eu ainda quero enfatizar aqui uma questão importante, porque quando a gente fala em modos de leitura, a gente está falando desses 9 modos de leitura que foram propostos há 20 anos atrás pelo Odan. Então, de que maneira o grupo que está assistindo o vídeo se coloca, né? Como é que ele vê esse vídeo? No modo documentário, o professor, quando levou o vídeo, estimulou que eles vissem o vídeo neste formato, de modo documentário, ou estimulou um modo argumentativo persuasivo para que eles elaborassem um discurso para convencer alguém
por exemplo, utilizando um filme sobre vacinas, modo estético, se fosse uma aula de produção de cinema, de filmes para cinema, enfim, as possibilidades são inúmeras. Mas é importante lembrar que quando a gente fala em modos de leitura, nós estamos falando desses 9 modos de leitura de Odan. Nós já tivemos alguns casos em que pedimos a estudantes que assistiram o nosso curso para mostrar que modo de leitura ele iria utilizar em sala de aula, e aí surgiram alguns modos de leitura que não tem nada a ver com os modos de leitura de Odan. Por exemplo, dizer que cada aluno vai ler uma parte para o maior entendimento, ou que vai ser, ao mesmo tempo, uma leitura individual e compartilhada, achando que a leitura compartilhada estimula a troca de ideias, auxiliando na construção de um pensamento crítico, enquanto que na leitura individual o aluno dialoga com o texto e desenvolve sua própria compreensão, ou então uma leitura visual e interpretativa do filme que está sendo visto, né? Enfim, isso não são modos de leitura pensados e listados por Odan. Então, quando a gente fala aqui em modos de leitura, a gente está falando desses 9 modos de leitura. E alguns desses modos de leitura são mais usados, mais estimulados em sala de aula. Então, eu marquei ali com um asterisco o modo fabulizante, o modo documentário e o modo argumentativo persuasivo. Esses 3, eu diria, principalmente os 2 últimos, o documentário e o argumentativo persuasivo, são os 2 mais utilizados em sala de aula. E esse modo de leitura acaba sendo produzido, né? Acaba sendo criado na sala de aula praticamente pela própria ação do professor, que estimula todos os seus alunos a adotarem esse modo quando vão observar o filme que está sendo passado, ou que vai ser passado. Então, fica aí para vocês pensarem como é que o professor pode criar diferentes modos de leitura com os seus alunos. Pessoal, é importante vocês prestarem bastante atenção no que o Wagner falou sobre essa ambiguidade da palavra leitura. Né? Quando a gente fala aqui em modos de leitura, a gente está querendo dizer, a gente está se referindo às intenções de leitura, quais são os objetivos de leitura. E leitura significa a nossa visualização do filme de forma a compreendê-lo, né? De forma a saber do que ele trata, de forma a vê-lo, né? De uma maneira simples. Né? Ler o filme, leitura de filme, aqui é o mesmo que assistir o filme, mas no sentido de produzir um sentido desse filme. Né? E os modos de leitura têm a ver com esses objetivos que são, de alguma maneira, definidos, né, para quem assiste esse filme. Por isso que o Wagner falou aqui da sala de aula, né, como um momento em que essas determinações são colocadas, por exemplo, pelas determinações ou recomendações que o professor passa. Né? Vocês vão prestar atenção em tal coisa, ou no final vocês têm que escrever sobre esse ou aquele ponto, ou comentários que o professor faça, né, sobre o que deve ser notado no filme, e por aí vai. Então, essa construção de um objetivo de leitura, ou seja, de um olhar, o que você vai procurar ver nesse filme, você vai ver esse filme para quê? Né? É o que a gente chama, a partir do Odan, né, de modos de leitura. Tá? Não nos referimos apenas ou exclusivamente ou diretamente ao ato de ler, como a gente lê palavras, mas ao ato de compreender, né, de produzir sentido a partir de um objeto semiótico. Ok?
Então, beleza. Podemos seguir, então, para a Luciana. A Luciana vai apresentar para a gente os relatos de experiência sobre reendereçamentos, né, realizados no contexto do ensino médio, né, nas aulas de biologia. Cadê a Luciana? A Luciana estava aí, que eu vi. Enquanto isso, alguma dúvida sobre os modos de leitura, pessoal? Alguma pergunta mais direta? De certo modo, vocês vão ver, com as explicações da Luciana, um pouquinho também desses modos de leitura, misturado com o próprio reendereçamento. A Luciana está na sala, só não apareceu ainda. Teve mais alguém com resultado da análise dos filmes que nós deixamos como exercício para a aula passada? Tem uma pergunta aqui da Sandra. Poderia falar um pouco sobre os modos de leitura dos vídeos apresentados há pouco? Sim, podemos falar sim. Esses vídeos que eu apresentei há pouco foram apresentados em mídias sociais, no canal do UOL, no canal do Terra, e eles vão gerar um modo de leitura que vai ser específico e bem diferente, por exemplo, do que seria gerado se quem gravou esse vídeo juntasse, por exemplo, os familiares que estivessem com ele na praia ou no terminal para ver de novo esse mesmo filme, esse mesmo vídeo. Quando nós juntamos as pessoas que participaram daquele vídeo para ver esse mesmo vídeo, mais uma vez, se estabelece um modo privado de leitura. Todo mundo participou, todo mundo vai relembrar. Tem gente que vai citar detalhes do vídeo, de determinados momentos que talvez até passem desapercebidos para o espectador que não participou daquela experiência. Então, para esse grupo, será no modo privado de leitura. Mas passado num canal Terra ou no canal UOL, não é mais esse modo privado, porque está sendo colocado diretamente como notícia para qualquer espectador que entre para ver o filme, a reportagem no canal. Então, ele ali funciona mais como um modo documentário. Quer falar mais alguma coisa, Luiz? Sim, antes de passar para a Luciana, assim, acho que é importante vocês entenderem disso que o Wagner está falando, e a partir da pergunta da Sandra, é que o modo de leitura ele não é inerente ao filme, assim, necessariamente, né? Ele não é imutável. Tudo bem que os filmes eles trazem características que direcionam, né, que apontam, né, que estimulam determinado modo de leitura. O cinema ficcional, por exemplo, você vai ver no modo espetacular ou fabulizante. O cinema documentário, você vai ver, muito possivelmente, se ninguém disser nada, no modo documentário. Né? Mas isso não é algo que
não se pode mudar dos filmes, não é algo intrínseco, inerente. É isso que o Wagner está falando. Esse mesmo vídeo, ele pode produzir diferentes leituras, diferentes significações, à medida que ele vá de uma intenção de leitura para outra. Se eu tiver ali só para olhar como ele foi feito, a qualidade da imagem, eu vou extrair do filme, dos vídeos, uma ideia, uma leitura. Né? Mas se eu quiser ver como foi a tempestade, a maremoto, as ondas, né, na praia, como as pessoas reagiram, eu vou produzir outra leitura. Né? Então, é isso que ele está chamando a atenção, e é isso que o conceito chama a nossa atenção. Essa ideia de que o filme só, ele não dá conta de tudo que a gente pode entender dele, porque o contexto e a intenção de leitura que é a qual ele é submetida também tem o poder de modificá-lo. Esse é o resumo da ópera, vamos dizer assim. Né? Aí o Ananda perguntou, quando vocês falam em modo de leitura em uma determinada atividade em sala de aula, usando o recurso de audiovisual, é o certo usar os modos apresentados no slide? Não é que é o certo. Eu acho que o que a gente traz ali, né, é uma ideia para vocês entenderem, chamar a atenção de vocês para essa ideia de que há uma intenção de leitura e esse pode ser algo que o professor deliberadamente constrói. Ele trabalha em cima disso, né? Pegar um exemplo aqui do próprio curso, né? Lá no início, o Luiz pediu para vocês analisarem um filme, tentando ver onde é que apareciam os cortes. Se vocês vissem esse filme em casa sem terem feito o curso, vocês veriam o filme sem pensar nisso. Então, a forma de ver esse filme em casa, de repente, poderia ser, sei lá, no modo ficcionalizante, se fosse um filme de ficção, ou num modo documentário, se vocês tivessem escolhido um filme desse tipo para ver. Mas como vocês estavam aqui no curso e foi pedida uma determinada tarefa para vocês analisarem o vídeo e verem em que momentos a cena muda de plano, né? Toda essa técnica de construção do próprio filme, o modo que vocês adotaram para fazer essa análise já foi o modo estético, porque você vai analisar o trabalho feito com as imagens, com os sons, os cortes, onde é que está começando uma cena, onde é que ela termina. Então, o modo de leitura que você vai adotar é diferente daquele que você adotaria se estivesse vendo o filme sem ter aprendido nada aqui no curso. Exatamente. Então, essa é a ideia, de vocês perceberem, tanto como espectadores, quanto analistas, como professores e professoras, como a questão da construção de uma intenção de leitura ou de um modo de leitura é importante, vamos dizer assim, mais diretamente, mais objetivamente, para o sucesso da atividade. Pensando que a atividade com vídeo, ela também tem um objetivo de ensino, né? Resolver um problema ou ensinar alguma coisa. O que quer que seja, um debate, né? Sempre vai ter um objetivo que pode ser melhor desenvolvido ou não, né? De acordo com a própria avaliação do professor, né? O Charles levantou a mão aqui. Pode falar, Charles. Charles, está me ouvindo? Ah, tranquilo. Beleza, sem problema. Pessoal, a gente vai seguir, mas se vocês tiverem dúvida ainda, né, como o Wagner falou, a Luciana vai acabar trazendo também outras questões relativas aos modos de leitura e ao reendereçamento como um todo, né? Então, acho que aí também a gente vai ter outras oportunidades ainda hoje, a gente tem uma hora de aula ainda, para tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Pelo menos algumas delas.
Então, Luciana, agora... Luciana, cadê Luciana? Luciana, Eu estou aqui. toda brincadeira. Passamos a você, então, a palavra. Obrigado, Luciana. Ai, ai. Bom, gente, vamos lá. Boa noite. Estou aqui. Ai, ai. Mas, de fato, dei uma leve fugida enquanto eles falavam antes, porque eu tinha que alimentar a criança. Coisas de quem materna e trabalha em modo simultâneo. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre reendereçamento, mas a partir de uma perspectiva um pouco diferente daquela que a gente está vendo até então, né? Na aula passada, vocês estiveram com Gisele, e Gisele, que também é uma professora da educação básica, inclusive, mas Gisele trabalhou com a perspectiva do reendereçamento a partir do olhar de uma pesquisadora durante o seu processo de doutoramento, né? Eu não. Eu trabalhei com essa dinâmica, trabalhei e trabalho, né, com essa dinâmica do reendereçamento, mas a partir do olhar de um professor. E eu gosto muito de me colocar nesse lugar, sabe? Gosto muito de falar a partir do olhar, a partir do lugar, né, do lugar de fala de um sujeito do chão da escola, né, de um sujeito da sala de aula, de um professor de carreira. Então, o que vocês vão ver aqui é um relato de experiência docente, aliás, um não, dois relatos de experiência docente, de uma professora regente do ensino médio técnico no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Para quem conhece o subúrbio do Rio de Janeiro, eu sou professora do Cefet. A gente pode passar aqui, Wagner? Obrigada. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da experiência de reendereçamento do filme Piper, né? E essa experiência de reendereçamento gerou um artigo muito bonitinho, é um relato de experiência docente, como eu falei, eu gosto muito de escrever relatos de experiência docente, me sinto muito bem escrevendo a partir do lugar de fala de uma professora. E o que eu fiz aqui foi o seguinte, né, eu resolvi registrar as diferentes etapas. Inclusive, nesse caso, essa aula foi inteiramente filmada, né? A gente registrou a dinâmica de uma aula em que eu propus fazer a exibição e depois o comentário e atividade do filme Piper. E depois, então, a partir desse vídeo, dessa aula, a gente escreve o relato dessa experiência na sua completude, né? E quando estou falando da sua completude, porque foi mais de uma aula. Bom, no que diz respeito à dinâmica do filme, né, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que um professor, né, quando ele vai relatar a própria atividade, quer ele queira, quer não, ele vai acabar mergulhando num conjunto de reflexões a partir dessa prática, né? E como é que você vai relatar o que você fez sem reviver, sem rememorar e pensar naquilo que você fez? E aí a gente começa a tentar entender um pouquinho do que significa usar um filme numa sala de aula. E perceber que essa tarefa não é uma tarefa simples. Ela vai depender de todo um conjunto de estruturas e de situações, né? De que turma é essa? Se é uma turma mais agitada, se é uma turma mais tranquila, se você está fazendo isso 7 horas da manhã, se você está fazendo isso meio-dia ou se você está fazendo 6 horas da tarde. Se na sua escola basta você chegar e botar o filme que você quer, né? E está tudo conectado, ou se você vai ser o cara que vai deslocar uma TV, deslocar um projetor, deslocar uma caixa de som, que são todo um conjunto de tarefas que acabam muitas vezes, inclusive, impedindo o sujeito professor de trabalhar com vídeo na escola, né? Porque dá tanto trabalho, demora tanto, que quando você monta, a aula acabou. E aí você não consegue fazer o uso desse material. Aproveitando, né, quando escolhi, a Larissa está falando ali, né, que isso tudo impacta demais, é exatamente isso, impacta muito. Quando eu escolhi trabalhar com esse filme, eu pensei em algumas coisas antes de trabalhar com ele, né? Primeiro, a duração do filme. Esse filme é um filme muito curto.
É um filme de 6 minutos, é um curta-metragem. Então, ele cabe em qualquer aula, né? Ele não gera uma maior dificuldade, não. E aí fiquei pensando também, que é o que está escrito aqui agora, numa dinâmica de entender o endereçamento desse filme. Por quê? Porque eu queria passar o filme para os meus alunos e queria que os meus alunos se sentissem motivados a ver o filme. Então, eu não podia botar qualquer filme. A ideia era botar um filme que, de alguma forma, os alunos conseguissem se sentir motivados a continuar assistindo. Então, eu fui atrás de um filme no qual o endereçamento original dele, de alguma forma, pudesse despertar o interesse dos meus alunos. Alguém aqui viu Piper? Vocês conhecem esse filme? Larissa conhece. Nanda também. Não, Nanda não. A maioria não. A Jennifer conhece. Gente, Piper é um curta-metragem de animação da Disney, que passou no cinema originalmente antes do Procurando Dory. É uma prática muito comum da Pixar, né? Passar um curta-metragem antes do filme principal. Então, quem foi ao cinema assistir Procurando Dory também assistiu Piper, que foi, inclusive, um filme premiado, né? Aliás, Procurando Dory também. Deixa eu passar aqui. Podemos passar? Então, qual era o meu objetivo com esse filme? Eu queria descrever e analisar as ações ou melhor, qual era o meu objetivo, não com esse filme, mas com essa atividade, né? Descrever e analisar as ações de reendereçamento realizadas a partir da exibição de um filme comercial, que foi o Piper Descobrindo o Mundo como prática pedagógica. E aí, reparem que eu mesma acabei me embolando aqui na hora de falar, mas essa pequena confusão que eu fiz para a gente é muito útil. Por quê? Porque uma coisa é o seu objetivo pedagógico ao assistir o filme com a turma. O que você espera daquela aula com aquela turma. Outra coisa é o objetivo do texto que eu estou apresentando para vocês, né? É óbvio que essas duas coisas estão entrelaçadas, mas são coisas diferentes. Uma coisa é um objetivo de um plano de aula, outra coisa é o objetivo de um texto, de um artigo, né? Então, o objetivo desse artigo é descrever e analisar o reendereçamento executado. E qual era o objetivo da aula? O que eu queria com essa aula? Piper é um passarinho, né? Eu estava numa sequência de aulas sobre seres vivos, eu ia começar a falar das aves, e aí achei que valia muito a pena inserir esse vídeo, porque o produtor ele parte de algumas informações a respeito dessa ave, como ela é na natureza, né? E ele acaba reproduzindo aspectos biológicos dessa ave de maneira muito fiel. E aí eu achei que valia a pena, a título de ilustração, discutir o formato das patas, o tamanho do bico, o modo de alimentação, a partir desse filme. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, antes da aula, fazer o planejamento dessa ação, assistir o filme, pensar o filme, você não vai levar para a sala de aula um filme que você não viu. Nesse momento de assistir o filme, tentar entender qual é o endereçamento original desse filme, porque entendendo o endereçamento original desse filme, eu sei se eu posso ou se eu não posso passar ele para uma turma de adolescentes. Supondo que tivesse alguma cena pornográfica nesse filme, eu poderia passar isso numa escola às 8 da manhã, gente? Então, assistir o filme é, assim, uma condição básica, né? E entender a que esse filme se presta, antes de levar ele para uma sala de aula. Então, durante a aula, eu exibi o filme e, na sequência, a gente fez uma discussão a respeito. E eu deixei passar o filme todo, sem interrupção, porque era um filme de 6 minutos. Tá? Após, então, essa aula, né, eu visualizei, como eu já falei para vocês, o filme da aula, porque essa aula foi toda gravada, e identifiquei as estratégias de reendereçamento que eu mesmo usei. Tá? Depois, numa sequência, né, num outro encontro com os alunos, a gente fez uma avaliação, e essa avaliação envolvia um aspecto desse filme. E foi muito interessante, porque, de uma maneira geral, os alunos acertaram a questão. Os alunos, a gente pode dizer que eles entenderam e absorveram aquilo que eu precisava mostrar. Podemos passar. Então, gente, enquanto resultado da minha descrição
né, desse ato de reendereçamento, eu montei um quadro, e nesse quadro eu coloquei, então, algumas informações a respeito da obra, né? Então, eu passei um filme completo, esse filme tem 6 minutos e 26 segundos. O que eu queria discutir com os alunos, eu já falei aqui, foi anatomia e fisiologia de aves, queria falar das adaptações desse grupo, queria falar dos modos de vida, e também queria discutir a questão da alimentação e do cuidado. Por que que eu queria fazer isso? Eu acho que eu devia ter passado o Piper para vocês antes de começar. Com certeza eu devia passar Piper para vocês antes de começar. Vamos ver Piper, gente? Ó, querem ver, todos querem ver. Espera aí. Dei um mole aqui, gente. Só um minutinho que eu estou fechando 1000 coisas aqui. Agora que eu me dei conta, gente, vocês não viram Piper. E eu perguntei. Boa noite, Luciano. Posso intervir enquanto que você Pode? gerenciar o vídeo? Eu quero Aham, fazer uma fala e visualizar. fica à Olha, tenho vontade. acompanhado todas as aulas, viu? Com muito esforço. Sou professor também, sou professor de arte aqui na cidade de Cascavel, Ceará. E a exibição realmente de vídeo, já colocando e aprovando a sua exibição aí de que é necessário fazer uma mediação, compreensão, estudo do filme, etc. Mas as primeiras experiências que exibi filme, cinema, com estudantes do ensino fundamental 9 foi desastrosa. Já confesso a vocês que não deu certo. Olha o meu preconceito, desconhecimento da importância de exibir um filme, a importância de exibir o autor do filme, o roteiro e etc. Eu, na minha leve ignorância, apresentei filme para 9º ano de estudantes de uma escola pública. Isso no final de 3 da tarde, um calor desconfortável, sala, completamente calor, com 4 ventiladores ligados e aquecendo. E exibi um filme chamado Ouvir o Rio, uma escultura sonora do Cildo Meirelles. Como a gente estava discutindo arte contemporânea, os meninos primeiro se interrogaram, quer dizer, questionaram, como é que a gente vê uma escultura sonora? Então, esse filme tem uma duração de 80 minutos. Nossa. É super insuportável para um estudante de 9º ano, numa tarde, geralmente as aulas de arte são nas sextas-feiras, eles estão exaustos da aula, de mim, da vida e do calor. Aí o que é que eu fiz? O filme eu fiz um recorte. Então, como eles são de 80 minutos e muito, muito denso, é um artista que vai nas cascatas, gravar o som das águas, captar, depois transformar isso com um produto final chamado disco de vinil. É uma arte contemporânea potente, cheia de sentidos. Mas a exibição causou sono, tá? Porque
era a circunstância também, não tem uma estrutura adequada, isso tudo, essa mediação de qualquer filme, qualquer turma, se você não tiver um planejamento, como é bem falado aqui, bem postado e bem amarrado nesse curso, o filme fica um filme que o aluno não gosta. Eu não gostei desse filme. Aí o que é que eu fiz? Não posso exibir um filme de 80 minutos para fazer uma discussão de meio ambiente com Cildo Meirelles, mas eu posso sugerir um filme com um curta-metragem, ou meta-metragem, ou animação, para que esses estudantes possam ficar vibrado olhando para o filme. Então, isso foi aprendizado. Eu vou finalizar aqui minha fala, que Luciana já deu play aí no Piper. Mas reconsidero que esse endereçamento, reendereçamento é necessário. Então, exibir filme não é exibir pelo exibir. É exibir para fixar conteúdo, para trazer uma lógica de sentido para a aula, expositiva, etc. Tá, gente? Agora eu vou deixar... Desculpa, Luciana, muito obrigado. Eu estava louco para fazer uma... Nada, não, foi excelente, foi excelente. E enquanto você estava fazendo a sua fala, foi o tempo também que eu botei o vídeo, né? Agora a gente está com uma dificuldade um pouco maior, né? Porque antigamente a gente achava esses vídeos com muita facilidade na internet, né? Agora com o streaming já não está mais assim. Esse filme é um filme original da Disney, e é bem difícil você simplesmente achar ele, você vai achar trechos, você vai achar uma versão com péssima qualidade. E aí, vocês gostaram? Podem falar, gente, é para falar. O que vocês acharam do filme? Ninguém vai falar nada, gente? Ah, meio demais, gracioso, fofinho. Marta, pode falar, Marta. Boa noite, professora. Vocês estão vendo tudo bem? Você consegue me ouvir? Mas para compartilhar que gostei bastante da apresentação do curta, eu não conhecia e trouxe aí para a gente a possibilidade de não só enxergar como isso também pode ser uma grande contribuição para os nossos alunos, mas também para a gente, independente da faixa etária, só a gente conseguir colocar um objetivo diferente. Colocando, agora eu estou criando material para o fundamental. Para esse olhar do fundamental, a questão de enfrentar os meios e atrás daquilo que você precisa, mesmo lutando ali no coletivo, enxergar de forma diferente aquilo que está ao seu redor e também querer sair da necessidade de estar sempre ali com os pais resolvendo tudo, que você também pode ser um solucionador. Parabéns pela proposta, gostei bastante. Aqui, enquanto ela falava, que há um tempo atrás, há bastante tempo, né, uns 5 anos pelo menos, eu participei de uma atividade com o Luiz lá no Pedro II, na unidade Tijuca. E uma colega falou que exibiu esse filme. Só que, se não me engano, a colega era professora de filosofia ou sociologia. E a proposta que ela desenvolveu para esse filme era muito diferente da proposta que eu pensei, embora tivesse alguns pontos de convergência. Os pontos de convergência estão amarrados à própria narrativa, né? Quem é o Piper? Né? O Piper é uma ave do grupo dos maçaricos. O diretor desse filme, ele tenta reproduzir o ambiente onde esse animal de fato vive, né? Então é uma ave costeira, é uma ave que come mariscos, né? Como a espécie maçarico no mundo real. E, como eu falei para vocês, ele reproduz aspectos anatômicos, além de reproduzir aspectos dessa vivência, né? Dessa cadeia alimentar. E eu queria trabalhar com isso para poder falar de ecologia de aves.
né? Queria falar de cuidado parental também, porque eu gosto de trabalhar numa perspectiva evolutiva, e eu sou professora de biologia, né? Eu gosto de trabalhar na perspectiva evolutiva, e eu já tinha falado de répteis, já tinha falado de peixes, né, que são grupos que não têm muito cuidado parental, e que a partir de aves isso é mais evidente, né? Você tem uma mãe que cuida de um filho até um determinado ponto, até o momento que ela entende que, agora tu se vira. Em que momento da nossa vida você vira para um sujeito e diz, agora tu se vira? Estou aqui pensando que era o que eu devia ter feito hoje, que a minha filha tem 13 anos, ela podia perfeitamente ter feito o prato dela e colocado no micro-ondas. Mas eu levantei para ir lá fazer isso. Então, existe um momento dessa adolescência, né, que a gente começa a entender que, olha, você precisa ir, né, você precisa conquistar o mundo. E esse é o momento da vida dessa ave que está sendo retratada nesse filme, né? O momento que a mãe resolve que não alimenta mais ele. Se a mãe não alimenta mais ele, ela tem que se virar. Ou melhor, ele tem que se virar. Ele tem que comer por conta própria, né? E aí começa todo o conflito dele, porque ele não sabe como ele vai fazer, ele ainda vai lá, ele ainda volta para o ninho, levanta a boquinha, espera a mãe dar comida para ele, ela se recusa, né? E aí então é que ele vai começar a busca, né? Então o que esse filme mostra para gente? Vamos olhar o quadro. Eu tenho aqui um filme completo, né, que foi exibido, 6 minutos, tal qual eu fiz na minha sala de aula. A minha ideia, como eu já falei para vocês, era discutir anatomia e fisiologia de aves, com uma turma de 2º ano do ensino médio, e também discutir questões relativas à cadeia alimentar e ao cuidado parental. Esse filme ele foi escolhido porque eu entendi que os aspectos presentes nesse filme favoreciam a abordagem didática que eu queria fazer, e também porque eu realmente acreditei, eu realmente apostei na ideia de que o Piper é adolescente. Então eu estava mostrando a vivência de um adolescente para adolescentes, né? Que são os meus alunos do 2º ano do ensino médio. Muitos aborrecentes na casa dos 15 anos de idade. 15, talvez 16, mas a imensa maioria em torno dos 15 anos de idade. Então, eu entendi que ia dar certo, que eles iam ver naquela tentativa do Piper de explorar o mundo, de alguma forma eles iriam se ver. E eles não iriam achar o filme bobo, um filme muito infantil. E, de fato, foi o que aconteceu, tá? Eles se amarraram na ideia de assistir esse filme em sala de aula, porque no primeiro momento, inclusive eu fiz isso, né, antes de começar o filme, falei, olha, gente, hoje a gente vai assistir um filme, é da Disney, mas é para prestar atenção, não é brincadeira, né, faz parte do plano da aula, faz parte do planejamento da professora e tal. Então, a ideia, né, de eu colocar os alunos para assistir o filme na íntegra era que eles assistissem o filme no modo documentário, né, porque eles conseguissem pensar que, olha, isso é uma atividade proposta numa sala de aula, então deve ter algum plano, né, deve ter alguma coisa, alguma atividade logo depois desse filme, né, mas ao mesmo tempo, quando eu boto o filme completo e não boto recortes do filme, a ideia era permitir que eles se emocionassem, que eles vivenciassem aquela trilha sonora, que eles fossem movidos pelas mesmas emoções desse pássaro nesse filme, né? E aí, voltando ao pássaro no filme, estava falando com vocês que chega um dado momento que a mamãe dele resolve que não vai mais alimentar ele, que ele tem que se virar, que ele é um rapaz. Ele tem que se virar sozinho. E ele tem um antagonista, tem alguma coisa ali que ele tem muito medo. O que ele tem muito medo? Ele tem muito medo da onda. Até que chega uma hora que ele se vê obrigado a enfrentar esse medo dele, né? E aí, quando ele enfrenta esse medo dele de maneira involuntária, inclusive, né? Porque a onda vem e pega ele, aí vai lá o amigo, né? Ele abre o olho e ele consegue ver, localizar onde estão os mariscos todos que ele iria comer. Ele sai dessa experiência muito mais forte, muito mais motivado, né? E depois, então, ele se sente perfeitamente apto a coletar, né, esses mariscos e se alimentar. E ele fica tão satisfeito fazendo isso que ele ainda pega para os outros, né? Ele não pega só para ele, não, ele pega para os outros. Então,
pensando aqui na dinâmica do reendereçamento, quais foram as ações feitas? Né? Primeiro, já falei para vocês, eu anunciei que a gente ia ver um filme e que ia ter uma atividade. Aí Wagner está aqui falando na legenda, né? Luciano estimulando o modo de leitura dos meninos. Estava estimulando o modo de leitura dos meninos, que é para eles perceberem que não era sessão de pipoca, né? Era para prestar atenção que ia ter uma atividade na sequência. Então, eu anunciei que a gente ia fazer uma aula a partir desse filme. Né? E no final da exibição, o que, que eu fiz? Eu iniciei uma discussão com eles sobre aves marinhas. Então, eu pedi para que eles, por exemplo, falassem a respeito da anatomia desse animal, como é que ele consegue abrir essa concha? Será que se o bico dele fosse diferente, ele ia conseguir abrir essa concha? Provavelmente não, né? Então, a gente discutiu alguns aspectos nesse sentido, né, ao debater a respeito desse filme. Então, o formato das patas, a presença das penas, o formato do bico, o próprio modo de alimentação dele, abrindo essas conchas, se alimentando de marisco, essa ideia de que a mãe só te alimenta até uma determinada fase da vida, depois você tem que se virar sozinho, ao mesmo tempo que pode parecer, ela largou ele. Não, gente, nos grupos anteriores, que eu tinha trabalhado com os alunos, ele nem conhece a mãe, né? A mãe deixa o ovo lá na praia e vai embora. Se for uma mãe tartaruga, por exemplo, né? Então, já existe aí um nível de cuidado parental, que foram coisas que a gente foi discutindo ao longo dessa aula sobre esse filme. Podemos passar? Obrigada, Wagner. Então, a estrutura do filme, né? Primeiro, a gente tem um enredo ali que vai apresentar o ambiente, apresentar os personagens. Piper, no primeiro momento, é um animal acanhado, ele tem medo, ele não quer se arriscar, ele quer ficar com a mamãe dele, né? Só que a mamãe dele bota ele no mundo, diz, não, tu é grande, te vira, né? E aí? O que vai acontecer? Ele vai ter um momento de tensão muito grande, que é o medo que ele tem da onda, até que chega uma hora que ele se vê engolido pela onda e ele tem que encarar essa realidade, né? Então ele vai vencer esse antagonista, e quando ele vence o antagonista dele, que é a onda, ele vai se sentir muito mais encorajado. Então, a partir desse momento, ele é um sujeito mais maduro, é um sujeito que consegue se alimentar sozinho, agora ele se mostra forte, ele se mostra destemido. Então, no que diz respeito às questões de endereçamento, eu já falei para vocês que eu apostei que o Piper era um adolescente. E por apostar que o Piper era adolescente, eu realmente achei que os meus alunos iam se identificar com ele. Porque na nossa sociedade, uma menina de 15 anos está começando, né? Uma menina de 15 anos de classe média, pensando na dinâmica de uma escola como o Cefet, que é a escola onde eu trabalho. É uma menina que está começando a andar de ônibus sozinha, a ir nos lugares, né? A mesma coisa dos meninos, né? Estão começando a explorar o mundo. Estão fazendo as suas primeiras experiências profissionais, porque essa é uma escola técnica. Então, são alunos que estão procurando estágio, são alunos que estão correndo atrás das suas primeiras bolsas de iniciação científica, de extensão, né? Então, são sujeitos que estão também enfrentando alguns medos, né? Mas estão ocupando o seu lugar no mundo. Então, eu realmente achei que o Piper ia despertar neles algumas emoções de identificação. O filme, ele tem um endereçamento original que me parece muito voltado a um público infantil. Então, ele tem um processo de de humanizar um animal. Né? Você vê emoções humanas nesse animal. A trilha sonora, as cores, né? Tudo muito voltado para uma estética infantil. Ao mesmo tempo, esse filme que tem uma estética muito infantil traz reflexões para serem pensadas pelo adulto que acompanha essa criança no cinema. Já falei para vocês que isso foi exibido junto com Procurando Dory, que por si só também tinha todo um público cativo do filme anterior, Procurando Nemo, que passou 20 anos antes. Então, está falando com alguém que foi criança quando assistiu Procurando Nemo e não era mais quando foi assistir Procurando Dory, eu mesma. Né? Não era mais quando foi assistir, aliás, eu mesma não, quando eu assisti Procurando Nemo eu já era velha. Mas eu mesma no sentido de que quando fui ver Procurando Dory, já era uma pessoa adulta carregando uma criança, inclusive. Então,
essa ideia de que esse filme precisa ter mais de uma camada de endereçamento para conversar com esse público é muito importante. Podemos passar. Então, quais foram os resultados da minha prática no final das contas, né? Quais são as minhas percepções dessa realidade, desse retorno dos alunos? Então, os produtores do curta-metragem, definitivamente, eles não pensaram esse filme para ser visto numa sala de aula. Esse filme não foi pensado para ser um objeto pedagógico, mas foi isso que eu fiz com ele. Quando eu escolhi o Piper, como eu já falei aqui, eu primeiro assisti, eu primeiro identifiquei o endereçamento e eu fiz uma aposta de que ia dar certo usar esse filme para discutir anatomia de aves, porque os alunos iam se identificar com a adolescência do Piper, tá? Então, a partir dessa percepção é que eu começo a desenvolver o conjunto das minhas ações de reendereçamento com o objetivo de alterar o modo de leitura desses sujeitos. E aí foi ótimo o Wagner já ter dado uma aula de modo de leitura antes de eu apresentar esse relato da minha experiência, porque era o que eu queria. Você vai assistir o filme no cinema, você assiste num modo de leitura, num modo ligado ao entretenimento. Você vai assistir um filme numa sala de aula com uma turma, ou você coloca uma turma para assistir um filme numa sala de aula, a dinâmica é outra perspectiva, né? Eu queria que eles assistissem o filme no modo documentário, que pudessem prestar atenção para a gente extrair informações para discutir. Então, os alunos conseguiram sim ver o filme no modo documentário, eu tenho certeza disso, inclusive porque eu fiz uma avaliação do processo com eles, né? Eu passei uma questão que abordava a temática do filme e eles conseguiram acompanhar. Então, eu entendo que para que esse reendereçamento ocorra no espaço de uma sala de aula, a mediação do professor é fundamental. Principalmente quando você trabalha com crianças ou com adolescentes, porque eles dispersam, eles levantam, eles não querem fazer aquilo, né? Então, tem uma necessidade de você convencer esse grupo que aquilo é importante e de estar ali presente, de corpo presente, né? Não é botou o filme e, sabe, filme tapa-buraco, o professor faltou, alguém bota o filme aí, não fica ninguém na sala. Aí vira um caos, ninguém aproveita nada. Assistir um filme com um aluno não pode ser isso. Podemos passar. Bom, eu gosto dessa brincadeira de reendereçar coisas, tá? E essa semana eu estou um pouco mais feliz com esse segundo exemplo que vocês estão vendo, porque finalmente foi aceito o artigo. Wagner, foi aceito esse artigo. Ai, meu Deus. Olha que isso já estava submetido há um ano, gente. Há um ano. E aí agora, finalmente, foi aceito, né? Então, na próxima atualização desse slide, já vai ter a referência ali para vocês poderem, ou para a próxima turma, né, poder baixar o texto. Então, eu trabalhei também com esse fim, né, também com essa ideia de escrever o artigo depois. Trabalhei com o filme Epidemia, e o jeito de trabalhar com o filme Epidemia foi, para mim, muito especial, porque foi uma proposta muito diferente. Eu não planejei passar Epidemia para os meus alunos, como eu planejei passar Piper. Eu vi Piper no cinema e falei, caraca, isso aqui vai ser bom para eu trabalhar com os meus alunos. Epidemia, não. Epidemia, eu estava dando aula, de novo, né? Eu e meu segundo ano do ensino médio. Eu estava dando aula de vírus, e aí o aluno apareceu na aula seguinte com um pendrive e falou, professor, eu trouxe um negócio maneiro. Falei, o que tu trouxe, garoto? Eu trouxe um vídeo. Vamos ver? Eu falei, não. Sou dessas, né? Não. Por que não, professor? Eu falei, vou passar um filme para vocês sem eu ver primeiro, rapaz, presta atenção. Aí, peguei o pendrive do garoto, baixei o filme, assisti o filme e fiz um planejamento para trabalhar com o filme na aula seguinte. Nessa época, eu tinha 3 tempos de aulas consecutivos, então dava para passar novamente um filme inteiro. Agora, nem sempre eu passo filmes inteiros, depende muito da situação. Então, eu estou trabalhando há alguns anos, fazendo cine-debates com um grupo de meninas negras. E eu visito escolas com essas meninas. Então, a gente trabalha com 2 filmes hoje, com Estrelas Além do Tempo e com A Mulher Rei. Para todos os 2, a gente criou uma versão de 1 hora. Uma versão reduzida, compactada, cortada e colada do filme. Um resumo do filme. Porque 2 horas de filme não dá para eu chegar numa escola estadual
e achar que a professora vai tirar os alunos da sala de aula, botar o aluno no auditório, eu vou passar dois tempos de vídeo e depois vai dar para fazer alguma coisa. Não vai dar para fazer nada. Só esse deslocamento já comeu metade desse tempo, ou um terço desse tempo. Então, às vezes, vocês vão perceber que é melhor trabalhar com recorte do filme, a depender da situação. Mas o Epidemia, eu trabalhei com as minhas turmas do Cefet. E como eu trabalhei com as minhas turmas do Cefet, eu tinha 3 tempos de aulas consecutivos, então foi muito tranquilo, tá? Cabia o filme todinho, dá para conversar sobre o filme depois. Então, Epidemia é um filme de 1995. Na versão original ele se chama Upgrade. É um filme que vai mostrar o desenvolvimento, literalmente, de uma epidemia, de um vírus fictício, de altíssima letalidade. Esse vírus fictício tem um alto nível de verossimilhança, né? Ele imita a realidade. A microfotografia que aparece nesse filme é uma microfotografia do Ebola. O filme, no filme, o local de ocorrência natural do vírus é a África, como também é com Ebola. O filme se passa no Zaire. No Zaire, na década de 60, ele começa. Que depois vira, se não me engano, República do Congo. Assim como foi a epidemia de Ebola. Vocês lembram do Ebola, gente? Sim, não, ninguém fala nada, meu Deus. Ah, todo mundo lembrou do Ebola. E esse filme vocês conhecem? Porque esse não dá para passar para vocês agora não, são 2 horas. Então, Patrícia, recomendo que você veja, que vale muito a pena. O mais legal de eu falar isso para vocês agora é que eu passei alguns anos trabalhando com esse filme e eu fiz isso antes da pandemia. A coleta de dados desse texto foi feita antes da pandemia. E aí é uma coisa muito doida, né? Porque ele mostra o quê? O foco de um vírus, um evento de biopirataria, em que um animal hospedeiro é levado para outro país e quando ele chega no outro país, a doença começa a se alastrar, né? E a gente vai ver, então, esse filme vai mostrar o impacto disso. Só que ele mostra o impacto disso romantizando a situação. Então tem um casal, tem um melodrama em torno do divórcio desse casal. Tem uma representação, eles são 2 médicos, né? Ela é a chefe da equipe, mas ele exerce liderança. Então também tem um conflito aí de gênero, muito bem marcado. Então a gente fez toda uma perspectiva de análise desse filme, de identificação do que eu queria discutir desse filme, com esse filme, antes de conversar com as turmas, né? Então, como eu já falei para vocês, né? É um filme que trata do processo de disseminação de um vírus que tem o seu ponto de origem na África, mas o filme vai se desenrolar em território americano. Com todas aquelas coisas de Hollywood, né? Tem exército, tem voo de helicóptero dando rasante, tem de vez em quando o casal, os cachorros, né? Isso tudo é para quê? Esse filme ele foi pensado para ser um blockbuster. Isso é para conversar com a menina romântica que está assistindo o filme, e aí vai se ligar na história desse casal. Também para chamar a atenção do garoto aventureiro que vai ficar amarradão na ideia do helicóptero dando rasante, fugindo do exército. Então, a gente tem aqui um conjunto de construções de endereçamento pensadas para atrair um público mais diverso possível. A gente pode passar. E aí, de novo, quadrinho, gente. Quadrinho para pensar o filme. Então, é um filme de 128 minutos. Eu assistindo o filme e pensando no que o aluno falou, aqui, professora, pô, esse filme tem tudo a ver. Eu identifiquei mais de 40 termos associados à disciplina de biologia e a risco biológico. E aí eu pedi para que os alunos fizessem como trabalho, após assistir esse filme, eles tinham que elencar 20 conceitos exibidos no filme, tinha que marcar a cena. Em que cena que está esse conceito, né?
Eles fizeram, gente. Alguns acharam, eu pedi 20, alguns acharam os 30, os 40, que eu disse que tinha. Outros tiveram dificuldade para achar 8. Mas os alunos fizeram, né? Então, a justificativa dessa escolha foi eu poder trabalhar objetivos didáticos muito específicos do ensino médio técnico e a ação de reendereçamento. Novamente, primeiro, eu sempre anuncio, né? Eu anunciei que a gente ia ver um filme na aula seguinte, que aquilo era algo parte desse planejamento, né? Durante essa exibição, eu fiz algumas interferências, isso aqui é interessante, porque eu já assisti esse filme tantas vezes, mas tantas vezes, que eu já sei exatamente a hora que os personagens todos vão ficar quietinhos, que a trilha sonora vai mudar e que eu consigo falar alguma coisa. Eu não interrompo os personagens, eu sei a hora certa de falar. Isso acontece quando você começa a ver muitas vezes a mesma coisa. É o problema, abre aspas, né, da professora que tem 3 turmas da mesma série e que tem que dar a mesma aula igual 3 vezes. Então, no final da exibição, eu fiz novamente uma discussão a respeito desse trabalho, e foi quando eu anunciei a atividade. A gente pode passar. O que eu vi na análise fílmica desse texto, né? O outro era um endereçamento voltado, a princípio, com o público infantil, mas também lidando com as faixas etárias mais avançadas, e esse aqui. A classificação indicativa desse filme é 16 anos. Né? Então, já falei para vocês que o filme tem um romance, que a gente entende que é capaz de despertar o interesse do espectador juvenil e feminino. O filme tem cenas de suspense, de aventura, né, que poderia dialogar com diferentes grupos. Né? O filme apresenta protagonistas, são 4 homens e uma mulher. Então, você tem aí uma desproporção de gênero, mas tem uma proporção racial. Né? Todos os heróis são identificados. Todos os heróis desse filme, né, estão muito bem marcados, e 2 deles são homens negros. Então, o homem negro nesse filme ele não é colocado num lugar de desprestígio, não. Tá? A protagonista feminina é uma menina branca, uma moça branca, ela é civil, e como eu já falei para vocês, ela é casada com o protagonista militar, e eles vão disputar essa atenção da sua equipe ao longo do filme todo. Podemos passar. Então, quando os alunos retornaram à atividade, ficou claro para mim que eles tinham entendido o objetivo, mas aí vem as coisas mais interessantes, né, que eu e Luiz, na época, fomos pensando o que a gente podia perguntar para esses meninos. E aí, para além da aceitação, a gente tomou algumas observações a respeito do processo. Né? Então, aqui, primeiro, né, eu separei a turma em 4 grupos. Então, tem grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. E observe aqui o que o grupo A falou. O filme ajudou muito na compreensão da matéria, pois o filme é um ótimo instrumento de aprendizado e, através dele, podemos ver os conceitos que foram estudados teoricamente em prática. Então, para esse grupo A, eles estão entendendo, nesse processo de exibição e discussão do filme, uma oportunidade de aprendizagem de conteúdos trabalhados anteriormente. Agora, olha o outro grupo, o D. É plausível inferir, por conseguinte, gente, nessa época o pessoal nem tinha esse negócio de inteligência artificial, eles estavam escrevendo difícil no modo raiz. Né? Então, é plausível inferir, por conseguinte, que a confecção dessa atividade foi de grande valia para os discentes, visto que auxiliou significativamente a apreensão. Olha só, gente, o aluno escreveu a apreensão, memorização e extensão dos saberes anteriormente vistos em sala. Além disso, o exercício constituiu um bom exercício de trabalho pelo fato de ter sido na contramão das muito comuns avaliações escritas. Então, o que eu queria destacar aqui para vocês com esse trecho? Os meninos entenderam que isso era atividade e, inclusive, sugeriram que pudesse ter avaliação. Para vocês verem a avaliação positiva dos alunos a respeito desse tipo de prática. A gente pode passar, Wagner?
falei para vocês que eu e Luiz resolvemos fazer algumas perguntas para esses alunos, né? Então, na tarefa que eles fizeram, quando eles entregaram essa tarefa, eu passei uma ficha de avaliação da minha atividade. Falei, gente, eu gostaria que vocês avaliassem, depois dessas 2 aulas, o que vocês acharam dessa atividade, se a gente repete, se a gente muda. E aí passei uma ficha para eles com perguntas. E aí estava lá a pergunta 1. Você acredita que existam diferenças entre assistir o filme no cinema ou em casa? Ou assisti-lo numa sala de aula? Todos os... Gente, observe isso aqui. Todos os grupos disseram que sim, que é diferente. Tá? Então, todos eles afirmaram que assistir na escola, o filme, você assistindo o filme na escola, você já parte do pressuposto que é para trabalhar alguma questão com esse filme. Né? Então, em casa, assistir o filme como aula tem um aspecto mais sério. É isso que eles estão apontando aqui. Podemos passar? Próxima pergunta que foi feita para os alunos. Explique de que forma o seu grupo se organizou para executar a tarefa de localizar as 20 expressões e explicar, como eu já tinha dito para vocês, os 20 conceitos, e explicar. Então, ele está dizendo que cada grupo assistiu o filme individualmente, fez as anotações, depois eles juntaram tudo. Então, os meninos assistiram esse filme de novo. Para além de assistir na escola, eles voltaram para casa e eles assistiram outra vez. E isso talvez seja uma evidência forte do quanto que eles conseguiram identificar esse filme enquanto material didático. Né? Então, pergunta 3. Para cada execução, para a execução do trabalho, o seu grupo precisou assistir o filme quantas vezes? E aí, esse grupo aqui responde, cada integrante assistiu o filme pelo menos 2 vezes. Então, eles pegam o filme agora, não para se entreter com o filme, mas para destrinchar esse filme e achar os conteúdos ali. A Eliene Félix quer falar. Fala, Eliene. Acho que ela baixou a mão já. Bem, se você quiser, depois pode falar quando você terminar. Tudo bem. Então, gente, eu acredito que houve sim um reendereçamento, né? E esse reendereçamento ele estava associado à minha ação de co-viewing, né? Eu do assistir junto com os alunos e fazer os devidos comentários. A professora regente sou eu, tá? É porque a gente fala na terceira pessoa quando está escrevendo texto. E foi assim que eu copiei ele. Mas a professora regente sou eu. Então, a professora regente entende que o desenvolvimento dessa atividade contribui para uma possível modificação no modo de leitura. Então, eu não estou afirmando que houve, eu estou dizendo que provavelmente aconteceu. Né? E estou aqui colocando a importância do mediador nesse processo, né? Entendendo como evitar o saber fazer. Existem autores do campo específico, né, da formação profissional, que vão falar sobre esse saber fazer. Esse saber da experiência, que é muito específico do professor da educação básica, que dá várias aulas para a mesma turma, num período de tempo muito longo, e que dá a mesma aula para várias turmas também. É uma outra vivência que o professor universitário não tem. E é muito importante, né, essa valorização desse saber fazer, desse sujeito docente de carreira, do ensino médio, da educação básica. Né? Então, os professores, eles possuem uma proximidade muito grande em tempo real com esses alunos, e a partir também dessa produtividade, dessa proximidade, é que a gente vai conseguir estabelecer as estratégias que a gente vai usar com cada turma, porque o que vai dar certo com uma turma pode não dar na outra. Assistir o filme inteiro numa turma pode ser positivo, em outra não. Então, isso a gente vai sentir na medida que as atividades forem sendo propostas. Pode passar. Parei por aqui, passo a fala. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Tem um comentário aqui da Marta. Acho isso maravilhoso, essas falas. Infelizmente, poucas turmas conseguiram levar filmes para trabalhar dessa forma. A maioria das turmas foi um pouco frustrante, como a experiência do colega que relatou há pouco. Eu queria aproveitar e destacar um ponto, acho que é importante, dos 2 relatos de experiência da Luciana, que remete lá na segunda aula, no início da segunda aula, a nossa definição de endereçamento. Ela falou que é fazer o aluno entender que o filme é um material didático, é um material relevante, pertinente à aula, ao que ele tem que aprender, mas também, isso está nos relatos dela, fazer
o aluno entender que a atividade lhe diz respeito. Né? Vocês lembram que no início a gente definiu endereçamento dessa maneira. São estratégias que nós, falantes, usamos para que o nosso interlocutor entenda que o que está sendo dito para ele diz respeito a ele. E, portanto, o interessa, faz parte do seu universo, do seu interesse. Eu acho que é isso que é complexo fazer com filmes. Né? Por isso, tantos colegas, tantos professores relatam dificuldades ou relatam experiências frustrantes, experiências que enfim, não foram, na opinião deles, bem-sucedidas. Né? E aí, por exemplo, quando a Luciana fala, eu apostei que o Piper era um adolescente. Né? Essas analogias, né, a gente acaba construindo uma proposta de reendereçamento a partir de elementos que talvez sejam muito simples, mas que se desdobram nessas tais estratégias de endereçamento e de reendereçamento, que a gente está falando. Né? Então, o reendereçamento ele se conclui, né, ele se realiza quando a gente pode afirmar que, de fato, a gente conseguiu. Lógico que isso é variado entre alunos, né? Não vai ser 100%, tudo bem, não é essa a ideia, mas que os alunos entenderam que aquilo diz respeito a eles, né? Aos interesses, ao universo deles. Alguma pergunta e comentário mais, pessoal? A Marta, concordo totalmente, Marta. Sim, isso ainda é difícil. Muitos alunos e colegas de trabalho ainda não conhecem como ferramenta, reconhecem como ferramenta pedagógica. Com certeza. Eu acho que a gente ainda tem um trabalho de, vamos dizer, convencimento dos nossos colegas e até dos pais dos alunos, que acham que você passar filme é atividade lúdica, simplesmente, né? Entretenimento, é não dar aula, é o fulano que não gosta de dar aula, né? Gisele relata muito isso na escola dela também. E até os alunos também, né? Muitas vezes não reconhecem o filme como algo que, de fato, é pertinente ao conteúdo, né? Então, é um trabalho de convencimento por meio... o que a gente traz aqui é essa ideia de que há todo um conceitual, um referencial, uma reflexão e um número de experiências que nos apontam caminhos para isso, né? Não tem uma certeza, faz isso que dá certo. Não é assim, né? Mas a gente convida, né, a vocês a pensarem e refletirem sobre essas questões como questões relevantes para se alcançar um determinado objetivo. E quem define esse objetivo dentro da sua autonomia docente é o professor e a professora, né? A Ananda fala, se eu não me engano, é um dos tipos de metodologias ativas. Podemos considerar como metodologia ativa, com certeza, né? No sentido que você está estimulando o aluno a sair de uma posição mais de passividade, né? Larissa tinha levantado a mão. Larissa, pode falar? Boa noite. Vocês me escutam? Sim. Só para complementar com uma experiência minha, porque esse curso está sendo bem interessante, justamente porque eu faço muito uso de infográfico, que é vídeo explicativo, né? E filme também, não com tanta frequência, mas esse ano eu estou acrescentando mais no planejamento. E aí o que acontece? Eu, nessas 2 semanas atrás, eu estou incluindo o tema de internet. Eu sou professora, eu estou, né? Professora de pensamento computacional. E o tema era internet. E aí eu aproveitei, no caso, o endereçamento, né? Seria trabalhar o que a gente encontra na internet disponível, o que dá margem para outros assuntos, por exemplo, a fake news. E aí, o que eu fiz, né? Eu usei o infográfico, o material audiovisual, linkado a um material de e-book, que é sobre a fake news. E aí, como resultado desse trabalho, a proposta é que os alunos eles possam falar
e fazer um trabalho mesmo expositivo e também dialogado, né, com as outras pessoas da escola no final desse mês. E aí vai ser bem interessante, porque como a gente ainda está no processo, com tudo que eu estou vendo aqui nas aulas, eu consigo aproveitar e fazer um planejamento, né, melhor. E, então, muito obrigada, está sendo ótimo. Ótimo. Não, ótimo saber, né, desse resultado, desse resultado positivo do curso, né, que traz ideias e perspectivas para vocês aprimorarem ou avançarem, né, ou desafiarem também, né, a prática e os alunos, né, com questões mais inovadoras em relação a outros tipos de materiais, como os filmes, que a gente ainda encontra muita resistência, assim, né? Por mais comum que seja passar um filme em aula, a gente ainda tem resistência a eles, né? Então, ótimo, Larissa. Depois, se você quiser fazer a atividade final em relação a essa sua proposta, né? Eu acho que seria legal, que aí é bom que a gente pode ver e te dar um feedback também depois, se for o caso, né? Aí não sei, fica por sua conta. Tá bom? Uma dúvida da Marta: como adaptar essa ferramenta para o ensino mediado, visto que temos a questão dos direitos autorais? A gente está gravando aqui, né? Eu acho que, assim, o direito de uso, né, como a Luciana falou aqui sobre o Piper, né, o direito de uso para o ensino deveria ser bem mais flexível do que ele é, né? Infelizmente, não é sempre assim, né? Mas eu acho que também a gente tem mais liberdade para escolher um trecho, exibir um trecho, até como a gente fez aqui mesmo, né, nesse curso, né? Mas não tem uma resposta final para a sua pergunta, né, Marta? Assim, é realmente uma questão difícil. Charles, você quer saber se eu recebi a sua análise? Só um minuto. E agora eu fechei aqui. Peraí. Bem, pessoal, enquanto eu abro aqui os formulários para responder para o Charles, a gente não vai ter tempo de tirar as dúvidas aqui sobre essa parte técnica, tá? Porque a gente já passou de 8 horas e eu preciso explicar um pouquinho da atividade final, tá? Então, Wagner, pode passar, por favor, para o último slide direto. Volta um, esse aí. Aí o Paulo comentou que na área de ensino de matemática, eu sinto dificuldade em achar algo na temática que ele se interessa, mas não me limito muito a isso. Acho que PIP, por exemplo, vai ressoar muito com as vivências de cada criança. Eu acho que uma estratégia é buscar, né, outros caminhos para chegar ao seu conteúdo de ensino, né? E aí eu acho que a gente não tem essa resposta, né? Eu acho que cada professor vai descobrir e inventar a sua resposta, né? O que a gente traz aqui são elementos para vocês pensarem, né, e caminhos, né, possíveis, né, de desafio, né, de desafiar, de ter essa pergunta, né, o que eu posso incluir no ensino de matemática que traga questões que são relevantes para o ensino de matemática e para, por exemplo, a vivência das crianças, como você trouxe aqui, né? Deixa eu só ver aqui a resposta do Charles. Charles Faria Siqueira, não é isso? Recebemos, sim. Bem, pessoal, então, foi recebido, sim. Explicando rapidamente aqui a atividade final do curso, o que vocês vão fazer é uma proposta de aula com renderizamento de filme ou vídeo, de um filme, ou de um vídeo, ou de vários trechos. É totalmente livre o material que vocês vão escolher, né? Pode ser qualquer tipo de audiovisual, pode ser uma reportagem, pode ser um videoclipe, pode ser vídeos como aqueles que o Wagner exibiu, né, de fragmentos da internet. A gente não está tão preocupado com isso, mas o importante é que essa proposta ela seja detalhada e descrita dentro desse formulário que vocês vão encontrar no link que eu já vou colocar aqui, tá?
ela, como a gente falou desde o início, ela é obrigatória para a obtenção do certificado, para quem quiser o certificado. Então, basta realizar a atividade que vocês vão fazer jus ao certificado de 20 horas emitido pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, tá bom? É importante que essa proposta seja enviada via formulário, 20 horas a carga horária, é isso. Seja enviada aqui pelo formulário, a gente não vai receber por e-mail, a gente não vai ter o controle de quem enviar por e-mail, então isso vai acabar se perdendo. Não enviem por e-mail, por favor. Vou enviar sim, amanhã a gente envia tudo isso pelo Zap também. É uma atividade individual, né? E o prazo para vocês enviarem via formulário eletrônico é até o dia 18 de maio. Eu vou colocar aqui eu acho que eu não vou conseguir mandar por aqui, mas enfim, eu consigo mandar o link da atividade, que já está publicada, depois eu mando também pelo grupo do Zap, mas como ela já está publicada, eu já posso colocar aqui, vocês podem mais tarde olhar, ou amanhã, enfim. Wagner, se puder parar o seu compartilhamento, eu vou compartilhar a minha tela para mostrar, assim, rapidamente para vocês do que se trata. Mandamos também por e-mail e pelo Zap. Vou compartilhar aqui com vocês. Está visível já? Bem, então, a gente tem o prazo, as explicações iniciais, o prazo, 18 de maio, então é mais ou menos, um pouquinho mais de um mês, tá? Vocês vão preencher os dados pessoais de vocês. É importante colocar o CPF, pessoal, porque a gente precisa do CPF para a emissão do certificado, tá bom? Sem CPF a gente não consegue emitir. Então, nós temos 7 sessões, uma sobre definições gerais, sobre onde se inclui essa proposta de reendereçamento. Então, aqui, por exemplo, qual é a escola, né? Se é uma escola pública ou privada, qual a disciplina, qual o nível de ensino, né? Tudo aqui para vocês assinalarem, série, disciplina, né? Na sessão 3, vocês vão falar um pouco mais sobre a aula, qual é o objetivo dessa aula, sobre o que ela o que é abordado, né? Se ela pretende contornar ou resolver algum problema ou questão de aprendizagem, aí vocês vão também definir, explicar isso aqui, né? Na sessão 4, são definições sobre a turma, e aí, hoje, vocês viram como é importante ter informações sobre a turma, né? Os exemplos que a Luciana trouxe tem muito a ver com a construção, né, as ideias que ela teve de construção da proposta de reendereçamento, das duas propostas, né? Tem muito a ver com informações sobre a turma também, né? É uma turma de adolescente, é uma turma que está vivenciando determinados desafios naquele momento, tem determinadas características. Então, nessa sessão, vocês vão preencher características sobre a turma. Na sessão 5, são as características sobre os filmes ou vídeos escolhidos. Né? Então, aqui vocês vão apresentar uma análise geral sobre esse audiovisual, né? Sobre o que quer que vocês tenham escolhido, né? Dizer quais são, por que escolheu, e qual o endereçamento original desses filmes, como é que vocês analisam, como é que vocês identificaram esse endereçamento. Né? Na sessão 6, aliás, vocês vão explicar as estratégias de reendereçamento, tá? Se é uma exibição integral, por quê, se tem edição prévia, se tem outros materiais que são utilizados juntos para dar apoio, quais ações são desempenhadas pelo professor. Aqui, ó, importantíssimo, o modo de leitura que vocês vão estimular, segundo as definições que a gente trouxe hoje, como vai ser construído esse modo de leitura, o deslocamento do espectador, né? Eu vou precisar deslocar esse espectador de uma expectativa sobre assistir como entretenimento para assistir como informação, por exemplo, né? E como esse deslocamento vai ser construído. Na sessão 7, vocês vão falar um pouquinho dos resultados que vocês esperam
tá? Lógico que aqui é uma especulação, o que vocês esperam obter com essa proposta. Ok? Então, deixa eu parar aqui. Compartilhamento. Então é isso, a gente vai mandar todo esse material pelo Zap amanhã e por e-mail, e vocês têm aproximadamente um mês para responder. Dúvidas, vocês podem enviar por e-mail ou colocar lá no Zap. Talvez por e-mail seja mais organizado, né? Mas podem usar o Zap também. Vamos lá. Larissa falou, essa atividade está me instigando a querer fazer um relato de experiência. Pode ser também. Só ter o cuidado de quando preencher o formulário, vocês mudarem o tempo do verbo, para a gente entender, né, que é uma coisa que vocês já fizeram, e no final, no resultado, relatar o que de fato aconteceu, né? Mas dá para fazer também um relato de experiência de uma atividade com vídeo, né? Eu queria ver se eu conseguia mandar aqui de uma vez já o rascunho. O rascunho é para vocês prepararem previamente as respostas, já que o formulário é online, não necessariamente vocês vão precisar ficar conectados para elaborar as respostas, né? Então, vocês podem usar o rascunho e depois só ir cortando e colando no formulário eletrônico. Larissa pergunta, essa atividade está... Ah, não, era a mesma coisa. Certo, obrigado, agradeceu. Marta, você quer falar? Pode falar, por favor. Professor, está me ouvindo bem? Está muito baixinho. No caso, eu já não consigo fazer essa atividade de uma sala de aula normal. Por isso que eu perguntei com relação ao ensino mediado, porque atualmente eu ministro aula sobre os mídias do Estado. Então, eu não consigo desenvolver dessa forma. E aí eu posso criar essa proposta hipoteticamente, assim, será algo que eu realmente vá aplicar, porque eu não tenho como aplicar na minha realidade atual. Sim, com certeza. A proposta, Marta, ela não precisa ser aplicada. Então, você só vai ter que ter o trabalho de imaginar as características dessa turma, né? Imaginar o que seria necessário, mas ela não precisa ser realizada. Então, você pode fazer hipoteticamente, sim, com certeza. Dentro até do seu contexto, né, que você conhece melhor, tá? Isso não tem nenhum problema. Outras perguntas, pessoal? Bem, a gente está encerrando aqui essa edição do curso, tá? Não esqueçam de preencher aqui o nome de vocês na lista de presença, e eu ia pedir para quem puder abrir a câmera rapidinho, para a gente fazer uma foto aqui, final do curso, e, enfim, ter o registro aí da turma. A minha avaliação foi muito boa, vocês foram muito participativos, isso para a gente é muito legal, né, poder escutar vocês e poder dialogar com as questões e dúvidas e perguntas que vocês trazem, né? Isso foi ótimo, por isso que a gente até passou um pouquinho das aulas, né, do tempo das aulas. Então, convido vocês fortemente a tentar fazer e fazerem, né, enviarem a proposta de reendereçamento, já que a gente também tem a perspectiva de continuar essa formação de uma maneira mais particular, mais direcionada, para quem se interessar, depois do curso terminar, tá bom? Então, vou fazer uma foto aqui,